Vamos iniciar então a nossa catequese, nossa reunião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Beleza, chegou mais um aí. Bom, o texto hoje da catequese, ele vem falar sobre uma questão, né, uma dúvida, digamos assim, que tem na cabeça do ser humano desde que ele começou a se perceber como gente, né? O que eu estou fazendo aqui no mundo? Qual é a minha missão aqui? Por quê? Né? A gente reza, eu creio, toda cada celebração da Eucaristia, e a gente fala assim, que a gente crê em Deus Pai Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra. Mas qual a intenção de Deus quando ele cria o céu e a terra? Né? Para que isso? No capítulo 1 do livro do Gênesis, a gente vê aquele relato da criação, né? Que conta, então, como é que, de forma poética, né? Como foi a criação. É claro que quem escreveu aquele texto não tinha a menor noção de como isso aconteceu, né? Falando em termos científicos, mas ele sabia que tudo foi criado por Deus. Quanto tempo Deus levou, que jeito Deus fez, isso para ele não interessava. O que interessava é que foi Deus que criou tudo, né? E com uma missão, né? Deus cria a cada elemento que Deus faz, a cada trecho, né, que o escritor coloca, ele sempre finaliza o dia com uma frase que tem que ficar sempre na nossa memória, né? No final do primeiro dia, quando Deus cria então a luz, né, e separa a luz das trevas, a luz chama de dia, as trevas de noite. Tá? Depois, no segundo dia, Deus separa as águas, chama céu, o firmamento, e as separa das águas. E a cada vez que Deus vai criando, né, ao ajuntamento das águas chamou o mar, e Deus viu que era bom. Ele sempre vai terminando com essa frase. Depois, no terceiro dia, e Deus viu que era bom. No quarto dia, e Deus viu que era bom. No quinto dia, e Deus viu que era bom. Sempre, quando ele termina o relato da criação daquele dia, ele coloca sempre isso, né? Quer dizer, toda a criação é obra de Deus e é uma obra boa, né? Mesmo que a gente não entenda muitas vezes, né? Por quê? Né? A gente pode falar, por que Deus fez a barata, né? Olha que ser mais chato. Para que serve a barata? Ela tem a sua finalidade na cadeia, né? Na cadeia alimentícia, né? Ela diz que ela é uma grande lixeira, ela ajuda a limpar o mundo, né? Da sujeira que a gente joga, né? Mas o catecismo, né, nos revela que a criação ela tem uma grande importância para todos nós, né? O relato da criação, que diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, né? Torna explícita a resposta da fé à questão elementar que todos os homens têm de tempos em tempos. A gente vem com isso aí, né? Quantos filósofos já não gastaram livros e mais livros com essa questão? De onde viemos? Qual a nossa origem? Para onde nós vamos? Qual a finalidade? E tudo isso que foi feito, para que foi feito? Como um grande pai amoroso que Deus é, ele cria todo o universo, cria a terra e nos coloca aqui. Tudo foi preparado, tudo foi arrumado para que quando a gente chegasse aqui, quando Deus nos colocasse aqui na terra, teria condições de vida para nós, teria condições
da gente viver a nossa história como ser humano. Se a gente for ver a questão científica, né, da criação do universo, a criação, o surgimento, né, do universo, da Terra, diz que a Terra tem alguns bilhões de anos. E o homem, ele está na Terra há, acho que pouco mais de 100 mil anos. Todo esse processo que foi acontecendo com o nosso planeta foi sendo preparado, foi sendo como que um jardim sendo regado, sendo cuidado, para que depois pudesse acolher, então, nós, seres humanos, para que nós pudéssemos morar, né, aqui nessa terra, com condições de vida de quem realmente nos ama, né? Criou com carinho tudo isso para a gente poder usufruir disso aqui. Não se trata, então, apenas de saber quando e como surgiu tudo, né? Mas, sobretudo, de descobrir qual o sentido de tal origem. Se foi por acaso, né? Como alguns cientistas gostam de afirmar, né? Que a vida surgiu na Terra por um acaso, né? Eu sempre digo, eu vi uma frase uma vez que eu acho que sintetiza muito bem isso, né? Ele diz assim: quando você não tem fé, você vê coisas acontecendo. Mas quando você tem fé, você vê Deus agindo nas coisas. Então, tudo isso que. Oi, gatinha, estou dando catequese. Tudo isso que existe, toda a terra, todos os animais, toda a vida que floresceu aqui na terra, tudo isso não surgiu do acaso, nem de qualquer jeito, né? Mas foi obra da criação de Deus, foi obra do amor de Deus. Ele nos ama com um amor tão grande que ele fez tudo isso em preparação para que a gente pudesse cuidar, para que a gente pudesse zelar depois dessa criação. Quando o homem está em harmonia com a natureza, tudo caminha bem, né? Mas quando o homem degrada e esquece que a sua função aqui na Terra não é de dominador, mas é de jardineiro, né? Quando Deus cria o Éden, né, no paraíso, no relato do Gênesis, e Deus entrega tudo isso ao homem, entrega não como dono da terra, não como possuidor, mas como zelador, como jardineiro, para cuidar. Por isso que é importante, né, não destruir as florestas, preservar a vida em toda a sua existência, né, para que tudo isso continue de uma forma harmônica vivendo, dando oportunidade de vida para todos os seres vivos, né? Os animais, para as plantas. E quando a gente usa mais do que devia os bens que Deus colocou para a natureza, a gente provoca, então, essas anomalias, esses problemas, né, que a gente vê na natureza, e tão frequentes nos últimos tempos. Tá? Que a gente tem que lembrar também que não existe efeito sem causa, nem causa sem efeito. Tudo que a gente faz aqui gera uma consequência, né? A floresta que eu derrubo na beira do rio, ela vai gerar uma consequência, vai gerar um assoreamento daquele rio, que quando a chuva vier vai provocar uma enchente, né? O lixo que eu jogo na boca de lobo, que vai entupir aquela boca de lobo, pode causar uma enchente que mata uma pessoa, né? A água que eu deixo parada numa tampinha de garrafa no quintal da minha casa pode virar um criador do mosquito da dengue, que pode matar o meu vizinho, ou até mesmo a mim, né? Então, todas as nossas ações têm consequências. E estamos todos nós interligados, né? A gente vive numa cadeia onde o meu destino está selado com o destino do outro, que está ligado com o destino do outro, que está ligado com toda a criação. Nós dependemos da água, né? Que para ter água em abundância precisa de ter florestas que preservem a terra, precisa dos animais que polinizam essas árvores, que fazem com que a natureza seja exuberante. Então, um vai ajudando o outro, né? Um vai ligando o outro. Os animais, as árvores, tudo isso tem uma estreita ligação, né, que Deus deixou, e é uma cadeia muito sutil, muito frágil também. E quando quebra um elo dela, de repente pode causar um problema muito sério, né? Dizem os cientistas que quando a gente depreda o meio ambiente de uma área de, por exemplo, de floresta, né, ali dentro daquele ecossistema tem animais grandes que se alimentam dos animais pequenos, que se alimentam das flores, das plantas,
e que ali naquele meio vivem seres, às vezes microscópicos, bactérias, vírus, que convivem ali com aqueles animais, mas que não fazem grandes mal para eles, não fazem grandes males para eles. Mas quando saem de lá e vêm para o ser humano, né, causa tantas doenças graves, né? O ebola é um exemplo disso, né? Que veio do macaco, não mata o macaco, não faz mal para ele, mas pode matar mata o ser humano, né? Tem uma letalidade muito grande. O próprio vírus, né? O coronavírus, também surgiu de animais, né? Que animais silvestres, né? Dos morcegos, né? Que eles acreditam que seja, né? Lá da China. Então, a gente quebra essa cadeia, gera uma consequência e às vezes muito danosa para nós, né? Então, Deus criou uma harmonia na natureza e que a gente tem que zelar para que isso não seja quebrado, para que isso não seja destruído, porque no fim das pipocas, quem acaba sofrendo com tudo isso somos nós, nossos filhos, nossos descendentes que vão habitar esta terra, se Deus quiser, a gente conseguir deixar para eles alguma coisa, né? E essa ordem do universo, então, é algo maravilhoso, como um milagre, né? Um milagre feito por Deus. Santo Agostinho diz que os milagres com que Deus rege o mundo e dirige a criação inteira ficam tão despercebidos na vida cotidiana que quase ninguém se digna conceder um pouco de atenção às prodigiosas obras de Deus em cada grão de trigo que nasce, né? A gente se ocupa de tantas coisas que às vezes a gente até esquece disso, né? De contemplar a natureza, essa beleza que Deus criou com tanta harmonia para nós. Quantos de nós, às vezes, passam pelas estradas com aqueles ipês maravilhosos na beira da estrada, aqueles ipês amarelos, roxos, né? E a gente nem se lembra de agradecer a Deus por aquilo ali, por aquela beleza. Quem passa ali naquela avenida, né, do Cemil, na época da florada dos ipês, aquele chão forrado das folhas brancas, as folhas amarelas, aquela beleza toda que Deus como que espalha para a gente passar em cima, e a gente nem se dá conta, né? Que Deus fez tudo isso, né? Tudo isso foi feito por Ele, né? Que é uma coisa tão bonita que Ele deixou para nós, o pôr do sol, o nascer do sol, né? Eu fiz uma vez, pouco antes da minha ordenação, eu e mais o grupo de diáconos que nós somos ordenados, nós fizemos um retiro, né, de 5 dias fechados e sem falar com ninguém, né? Imagina, ficar 5 dias com boca fechada, né? Só abrir a boca para comer e beber água. E quando o nosso condutor lá do retiro passava para nós assim, para a gente entrar em contato com Deus através da oração, a maneira mais forte que eu encontrava para me situar diante de Deus era contemplar a natureza, né? O lugar onde nós ficamos, ela tinha assim uma vista para assim, uma chácara grande, né? Era afastado da cidade. E ali eu conseguia, né, me encontrar com Deus de maneira mais forte, admirando a beleza da criação de Deus, né? Tanta coisa bonita que Ele deixou para nós e que a gente, com o nosso dia a dia, com a nossa vida, vai deixando isso passar assim, como se isso fosse nada, como se não tivesse tanto valor, né? E tá ali, Deus faz para nós. Diante da beleza e grandeza de todas as coisas que foram criadas, a gente deveria, então, todos os dias contemplar essa beleza, mesmo sem dizer nada. Aprender a olhar o nascer, o pôr do sol, né? Contemplar a beleza das flores, do ar, a grandeza do mar, né? O agitar das ondas, aquela harmonia do mar que vai e que vem, que faz a vida florescer ali nos oceanos, né? Que parece uma coisa assim tão boba, mas cria uma harmonia, uma beleza, né? Muito grande. O creio nos mostra que Deus é Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ou seja, a onipotência de Deus. Ele tem todo o poder, tem toda a força, ele é o Deus que criou tudo isso, que se quisesse podia destruir de uma hora para outra, mas ele nos ama e não quer isso, né? Deus tem, então, o poder universal, mas ele exerce esse poder não como um tirano, não como alguém que se impõe sobre nós.
que o que a gente vê muitas vezes é quem tem muito poder, normalmente é alguém que se impõe pela força, mas Deus não se impõe pela força. Deus quer se fazer presente na vida de cada um de nós, mas pelo amor. Né? Deus não nos criou para zombar de nós, nem para nos fazer sofrer neste mundo. Ele nos criou para a gente ser feliz. Ele nos criou porque Ele nos ama. E ama com um amor tão grande que entregou a vida do seu Filho para nós, na cruz. Pagou todos os nossos pecados para que a gente pudesse receber esse belo presente que Ele nos deu quando venceu a morte, que foi a vida eterna, a ressurreição. O céu, o paraíso, é uma certeza que nos espera. Né? Jesus já nos garantiu isso, é nosso. Nós não vamos lá pelos nossos méritos, não vamos lá porque somos bons, vamos lá porque Deus é bom, porque Deus nos amou e entregou o seu Filho na cruz, para que ele pagasse todos os nossos pecados e nos desse esse presente, essa graça que é a vida eterna. Os atos de bondade, os atos de caridade, né, que nós fazemos aqui na Terra, eles não fazem com que a gente ganhe o céu. Eles mostram para Deus a nossa vontade, o nosso querer esse presente, essa beleza de Deus. Que a vitória já está lá. Né? Deus já deu. Jesus Cristo já ganhou, já venceu a morte e já entregou o céu para nós. A vida eterna já é uma certeza. Basta a gente querer, porque Ele não vai impor nada na nossa vida. Deus nos ama com um amor tão grande, um amor tão sem medidas, que Ele permite até que a gente renegue Ele. Ele não nos obriga a acreditar nele. Deus não nos obriga a fazer nada. Né? Quem casou na igreja aqui deve lembrar, né, que o primeiro sim que deu lá diante do padre foi o sim da liberdade. É tão importante isso para Deus que é a primeira condição para a gente receber qualquer sacramento, a liberdade. O sacramento, a graça de Deus, não é algo que pode ser imposto para nós, não é algo que pode ser empurrado goela abaixo, mas tem que ser fruto da nossa liberdade, do meu querer. Eu quero isso para a minha vida. É de livre, espontânea vontade que eu estou na catequese. É de livre, espontânea vontade. Nem que seja livre, espontânea vontade, porque você foi chamado para ser padrinho, né? Não tem problema. Mas Deus usa desses artifícios, né? Para chamar a gente para as coisas. A gente às vezes está esquecido do mundo, esquecido de Deus, esquecido de viver essa graça, de admirar essa beleza que Deus coloca na nossa frente. E Deus nos cutuca. Né? Lembra a gente de vez em quando, ó, você não tem o sacramento, você está sem a graça de Deus. Busca isso para a tua vida. Né? Você vai ver como isso vai ser bom. Né? Venha cear comigo, venha fazer festa comigo. É isso que eu quero. Né? Deus está sempre chamando a gente. Deus está sempre nos convidando, né, para cear junto. É com aquela imagem que tem no livro do Apocalipse, né, daquela porta que não tem maçaneta para o lado de fora, que é o nosso coração. Só tem maçaneta para o lado de dentro. Só abre para o lado de dentro. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e a gente vai fazer uma festa juntos. É isso que Deus promete para cada um de nós, né? Esse grande amor que Ele tem por nós, esse grande carinho, né, que Ele tem por cada ser humano. Deus não precisava de nós para ordenar o que criou. Ele tem poder, teria condições de criar o mundo ou qualquer coisa que Ele quisesse criar, né, com uma perfeita harmonia, sem precisar da nossa ajuda. Mas Ele nos ama tanto e quer tanto bem de nós, que Ele entrega tudo isso nas nossas mãos e falou assim, ó, cuida para mim desse jardim, cuida da criação. Ele nos possibilita que nós nos tornemos co-criadores com Ele, porque a cada filho que a gente gera, a gente está renovando essa criação. Né? Dizem que a cada criança que nasce no mundo é sinal de que Deus ainda acredita na gente, que Deus ainda confia no nosso amor, confia no nosso trabalho.
E no último dia da criação, então, Deus, para fechar com chave de ouro, cria o homem, né, aquele que Deus, único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Da forma de Deus, do jeito de Deus, ele nos faz, né? E somos criados, então, pelo sopro de Deus, do pó da terra, que ele molda com a água e depois sopra, né? O hebraico chama de ruá, o espírito, até porque esse som que ele faz, né? Lembra justamente esse sopro divino que Deus coloca, né, em cada um de nós, né? Essa chama, essa centelha divina que só acaba quando ele nos chama de volta lá para viver junto com ele. A imagem de Deus, essa imagem que nós somos, ela se refere então à parte material. O homem, Deus separa nós do restante da criação. Nós não somos como os outros animais, como o restante da criação. Deus nos aparta. Ele cria a gente separado, sopra sobre nós o seu espírito e nos coloca, então, como administradores, como zeladores desse grande paraíso aqui na Terra. Por ter sido criado, então, à imagem e semelhança de Deus, o homem tem essa dignidade especial, a dignidade da pessoa humana. Somente ele está chamado a participar pelo conhecimento e pelo amor na vida de Deus. Ele distingue-se então dos demais seres porque Deus colocou algo em nós que nenhum outro animal tem. O que seria isso? Não é o fato de andar de duas pernas, né? Em dois pés. Isso aí tem animais que conseguem fazer também, né? Mas Deus deu para nós a capacidade, o direito de escolha, a liberdade. Ó, volta aqui, a liberdade é o bem mais precioso que Deus nos deu, é o que nos diferencia dos outros seres, né? Animais, vegetais, minerais, todo o resto da criação, eles não têm vontade própria, eles seguem seus instintos, nascem com os instintos pré-programados e vivem a vida deles em função daqueles instintos. Alguns nascem apenas para procriar e gerar novos filhos e já morrem. A nossa existência é um pouco maior. Deus nos deu um tempo maior aqui na Terra. Mas não é só isso a nossa existência, não é só nascer, procriar e morrer. Ele nos dá a liberdade da gente construir o nosso futuro, da gente construir a nossa vida aqui na Terra. Todos os dias, quando eu me levanto, eu tenho plena liberdade de fazer o que eu quiser naquele dia. É claro que, como toda causa tem efeito, né, todo gesto tem consequência, né, as minhas ações terão também consequências. Se eu quiser ficar em casa o dia inteiro e não ir trabalhar, eu sou livre para fazer isso. Isso me é permitido, eu posso fazer isso. Só que daí eu tenho que contar com a boa vontade do meu patrão, que não vai me demitir por causa disso, né? Não vou perder o emprego por causa disso. Tudo que eu faço tem consequência, mas eu sou livre para fazer o que eu quiser, o bem e o mal. Eu escolho. Todos os dias Deus coloca diante de mim o bem e o mal para que eu escolha se eu quero seguir o caminho dele, o bem, ou se eu quero seguir o mal, né? Nós não somos obrigados a fazer o bem. Não somos obrigados a seguir a Deus. Não somos obrigados a amar uns aos outros. Não. Deus nos convida a isso. E quando a gente escolhe o caminho de Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, um caminho permeado de sacrifícios, de renúncias, de dificuldades, mas também com alegrias que nenhuma riqueza neste mundo pode preencher. Nenhuma riqueza neste mundo pode comprar um coração quando ele está pleno de Deus, quando ele está repleto desse amor de Deus, quando a gente se deixa impregnar por esse amor de Deus, né? Nós somos, então, um ser livre, que pode fazer escolhas, como eu disse, inclusive entre o bem e o mal, pois em seu amor, Deus pede do homem e lhe proporciona uma resposta livre, amorosa e consciente, né? Deus é o dono de tudo,
e ele confia a nós a tarefa de cuidar da criação. Nisto também se parece o homem com Deus, que lhe fez participar do dom de poder dominar sobre os animais, sobre as plantas, enfim, sobre tudo que existe, né? Essa inteligência, esse raciocínio que Deus colocou em nós, nos tornou, então, capazes de se a gente levar para o bem, de bem administrar esses bens que Deus nos deu. Se levarmos para o mal, de dominar e muitas vezes subjugar as demais criaturas aqui na Terra e causar até a sua aniquilação total, como muitas criaturas já se foram por conta disso, né? E criados por Deus, a gente nunca pode esquecer, em igual dignidade, como pessoas humanas. O homem e a mulher, apesar de possuírem diferenças físicas e psicológicas, são imagens de Deus. Mas espera aí, o ser humano, o homem, ele é tão diferente da mulher, né? Fisicamente, vamos dizer assim. Em tudo nós somos diferentes, homem e mulher. Psicologicamente, espiritualmente, afetivamente e fisicamente. Em todas as dimensões, somos como que dois seres distintos, muitas vezes, né? E que às vezes é muito difícil de se harmonizarem, né? Mas qual de nós dois é a imagem e semelhança de Deus? Será que é só o homem? Será que é só a mulher? Né? Na verdade, a gente tem sempre que pensar assim, que nós somos como que duas partes de um todo. A perfeita união entre um homem e uma mulher formam a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus tem o lado masculino, mas Deus também tem o lado feminino. O cromossomo X e o cromossomo Y. Os dois formam a totalidade da criação, a beleza da graça de Deus. Homem e mulher juntos. Por isso que no relato da criação, o autor, inspirado por Deus, né, coloca que Deus cria a mulher a partir da costela do homem. Por que a partir da costela do homem? Né? Justamente para simbolizar essa igualdade. A costela não está em cima e nem abaixo do homem. Né? Ela está no lado, para mostrar uma vida de cumplicidade, de caminhar lado a lado, os dois juntos na vida. Né? Se tivesse sido criada do pé, por exemplo, ou da perna, o homem poderia se sentir superior à mulher. Se ele colocasse que ela foi criada da cabeça do homem, a mulher poderia se sentir superior ao homem. Mas não, cria do lado. Né? Além desse caminhar juntos, desse viver um ao lado do outro, a gente não pode esquecer também qual é a função da costela no nosso organismo, né? Não é só quebrar, não. Né? Como muitos de nós quebrou costela quando era criança, brincando, caindo de árvore. Não. A costela, ela tem uma função de proteção dos órgãos vitais do ser humano. Né? A costela protege o que nós temos de mais importante, que é o nosso coração e os nossos pulmões. São eles que nos mantêm vivos. Através do ar que nós respiramos e do sangue que é bombeado para todas as nossas células, é que o nosso corpo se mantém vivo. Então, a mulher na vida do homem tem essa função. Ela protege o coração do homem, protege o sentimento, né? A gente não tem essa concepção de que o sentimento habita no coração, porque quando a gente tem assim uma mudança de humor, questão de sentimento, quando a gente está nervoso, quando a gente está feliz, quando a gente está excitado, quando tem qualquer mudança com relação aos nossos sentimentos, é o coração que mostra isso, é o coração que palpita, né? Então, o nosso sentir habita no coração, e a mulher é aquela que protege isso no homem, porque ela foi tirada dali. Olha que bonito, né? Que sentimento belo que Deus quis deixar para nós. Então, nós devemos sempre agradecer a Deus, porque Ele nos criou com amor, né? Com um amor, e continua derramando esse amor em nós todos os dias.
Nós, homens e mulheres, somos seres criados à imagem e semelhança por um Deus que nos amou por primeiro. E um amor tão grande que não cabe em si, ele precisa extravasar. Por isso, ele cria cada um de nós para derramar esse amor na nossa vida, para derramar esse amor em cada um de nós, né? Para a gente poder usufruir desse amor, para a gente poder viver esse amor, né? Na liberdade que Deus nos permite, na liberdade que Deus nos convida a viver esse amor, sempre dependendo do meu querer. Deus nunca vai nos obrigar a amá-lo, nunca vai nos obrigar a segui-lo. Ele nunca se esquece de nós, né? Tanto que ele deixou ali no nosso coração inscrito esse sentimento, esse desejo, né? Porque a gente foi criado por Deus e para Deus, e Deus não cessa de atrair o homem para si. E é só em Deus que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Não por acaso, hoje é dia de Santo Agostinho. E Santo Agostinho tem uma frase que é muito bonita, que fala muito bem dessa. Ele gosta assim de comparar sempre que Deus, gostava, né, de comparar que Deus, quando nos criou, quando ele cria o ser humano, é como uma obra de arte que faz. Vocês já viram algum quadro de um artista famoso? Ou mesmo que não seja famoso, mas todo artista, quando pinta um quadro, ele põe uma assinatura no canto, o nome dele. Se vocês olharem aquela pintura que tem atrás do altar lá na paróquia, aquele Cristo Pantocrator, né, o Cristo Todo-Poderoso, o Deus ressuscitado, vencedor da morte, no cantinho ali perto de onde ficam os coroinhas, está lá o nome do frei, do monge que pintou aquilo lá. É um monge lá do Mosteiro da Ressurreição de Ponta Grossa. Está lá o nome dele e a data. Todo artista coloca ali a sua assinatura para identificar. Isso fui eu que fiz. Nós também somos uma obra de arte criada por Deus. E dentro do nosso coração também tem a assinatura de Deus. Esse desejo de procurá-lo, essa vontade de estar com Deus, né? Tem um livro de um grande místico da Igreja Católica que ele diz assim, que nós, se eu não me engano, é Inácio Larrañaga. Ele diz assim que nós temos dentro de nós um poço infinito, que por mais que a gente coloque coisas que são finitas nele, nunca nos sentimos saciados, né? A gente tem às vezes ânsia, né, de preencher esse vazio que a gente tem dentro de nós, e a gente compra carro, a gente compra casa, a gente compra celular, a gente compra televisão, a gente compra um monte de coisa, compra roupa nova, compra sapato novo, e parece que isso vai suprir. Mas depois que a gente tem aquele bem, a gente vê que isso não supre. Porque, na verdade, só o que preenche esse poço infinito é a infinitude do amor de Deus. Ele somente que é infinito. Só ele é capaz de preencher. Então, essa é a assinatura que Deus deixou dentro de nós, essa ânsia de procurar Deus, essa ânsia de estar com Deus. E aí Santo Agostinho escreve assim: muito tarde vos amei, ó beleza sempre antiga, ó beleza sempre nova, muito tarde vos amei. Vós chamastes e gritastes, me rompestes a surdez. Né? Ele diz assim em outra parte: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eis que estava dentro e eu fora. E aí te procurava e lançava-me nada belo ante a beleza que tu criaste. Estavas comigo e eu não contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam se não existisse em ti. Chamaste, clamaste, rompeste minha surdez, brilhaste, resplandeceste, afugentaste minha cegueira. Agora anelo por ti. Proveite e tenho fome e sede.
tocaste-me e ardi por tua paz. Ele viveu a vida dele toda procurando Deus, procurando a graça, procurando a felicidade nas coisas que existem porque Deus criou, ou porque Deus nos deu a habilidade de criar, mas não achava, porque ele procurava Deus fora e Deus estava dentro dele. Quando ele se volta para si, olha para dentro, ele descobre o Deus que habita no seu coração. E aí ele encontra a felicidade. Ali ele encontra a plenitude da graça de Deus, porque ele descobre que Deus habita no seu coração. E assim também nós somos chamados, né, a procurar esse Deus, não nas coisas, mas dentro de cada um de nós, nos nossos irmãos, no coração de cada ser vivente. É ali que Deus habita, é ali que o amor de Deus se faz presente na nossa vida e nos chama, né, a viver esse amor com graça e com fortaleza. Beleza, então, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu tenho Fala então, Anderson. uma dúvida. É, Ô, Diácono, quando a gente olha o Evangelho, especialmente o Evangelho de São João, né, naquela passagem da tentação de Jesus, né, fica muito, muito claro, pelo menos quando você lê, quando o diabo tenta Jesus, onde ele fala que se Jesus se dobrasse diante dele, todo o poder da terra, ele daria todo o poder da terra para Jesus, porque esse poder lhe foi dado, né? Faz isso a descrição, né? É. Como que é isso de fato, né? Então nós temos Deus que cria tudo isso, né? Indiscutivelmente, mas e aonde que entra esse ponto, né? De aonde então todo o poder da terra é meu, né? Se eu quiser eu Aí reside justamente a questão da liberdade. Da onde surge o demônio? Da liberdade que Deus deu até para o anjo. O anjo se rebelou, não quis mais seguir a Deus, Uhum. se virou contra Deus. O Lúcifer, né? Deus não obriga ninguém a fazer nada, nem o bem e nem o mal. Nós escolhemos. Quando nós viramos as costas para Deus, a gente, assim como João, né, é muito perito, muito mestre em fazer essa dicotomia entre uma coisa e outra, entre o bem e o mal, entre luz e trevas. A luz só existe por causa das trevas, né? E as trevas, elas são nada mais do que a ausência de Deus, porque Deus é luz. Quando nos aproximamos de Deus, as trevas somem, porque a luz toma conta do ambiente. Quando você chega num lugar, num ambiente escuro, e, por exemplo, acende uma vela, né, o ambiente vai se clareando, a escuridão vai abandonando o ambiente porque a luz se aproxima. Então, quando a graça de Deus está presente, né, no meio de nós, o mal se afasta, porque ele não tem poder sobre essa luz. Agora, quando nós viramos as costas para Deus, e hoje nós estamos vivendo numa sociedade, pela primeira vez na história, nós temos uma civilização que quer viver sem Deus. Todas as grandes civilizações, todos os impérios que passaram pelo mundo, sempre tiveram pelo menos um Deus. Alguns tiveram muitos deuses, como os gregos, os romanos, tinham deuses para tudo, né? Então, eles sempre tinham uma ligação com o lado espiritual. Hoje, o homem está querendo construir uma sociedade sem Deus. Parece que você crer em Deus hoje é algo irracional, é algo assim ridículo, né? Te rebaixa a qualidade de ser inferior, né? Quando vai ter algum debate, por exemplo, na televisão, na questão do aborto, por exemplo, ou em qualquer questão que não envolva fé, mas que envolva a vida humana, por exemplo, como é a questão do aborto ou das células tronco, se vai alguém da igreja defender a posição da igreja,
é jogado de lado, como se fosse um fundamentalismo ignorante. Não. A igreja hoje se vale muito da ciência das coisas. Tá? Então, quando a gente tira Deus, a gente tira a luz da nossa vida. Nós não podemos esquecer, nós não somos criadores, nós somos criaturas. Assim como a lua não tem brilho próprio, mas ela reflete para os outros o brilho que ela recebe do sol, reflete para nós, iluminando a nossa noite, nós também não temos luz própria. A luz que brilha em nós, ela vem de Deus. Né? E se a gente vira as costas para Deus, nós não somos capazes de iluminar a nossa vida de tal modo que temos uma vida plena. Vamos viver na escuridão, porque Deus é essa luz. Se a gente tenta viver uma vida sem Deus, a gente vai ficar tateando a vida toda, porque não vai enxergar as coisas com clareza. Não tem aquele ditado que diz que à noite todos os gatos são pardos? Porque a gente não distingue a beleza da cor quando não temos luz. Então, quando nós nos afastamos de Deus, a gente distorce a nossa razão, o nosso jeito de enxergar as coisas. A gente não enxerga. É igual aquele motoqueiro que passa no ponto cego do teu espelho, o retrovisor, e que você leva um susto, né? Você não viu. Mas você estava com o olho aberto, como é que você não viu? O mal assim age também na gente. Ele vai minando essa nossa capacidade de enxergar a Deus, porque ele vai tampando a luz de Deus. E aí a gente, naquele breu que a gente está, a gente acha que está enxergando muita coisa, né? É igual quando a gente tem catarata. Né? Eu não cheguei nessa idade ainda, graças a Deus, mas se Deus quiser eu vou chegar, né? E a pessoa acha que está enxergando bem, de repente faz um exame e está com uma baita catarata lá, se acostumou com aquilo lá. A gente muitas vezes se acostuma com o pecado, se acostuma com essa vida torta da gente. Porque uma vida de perfeição, uma vida de santidade, ela exige mudança. E nem sempre é fácil a gente mudar o nosso pensar. Porque o nosso agir só muda quando nós mudamos o nosso pensar. Se a gente não mudar o nosso pensar, o agir não muda, não. Fica só um eu vou fazer. Só que esse eu vou fazer nunca chega. É igual regime, né? Segunda-feira eu começo. Não nessa, na outra. E a gente vai empurrando com a barriga, literalmente, né? Por isso é que João diz, né, que o demônio ele tem esse poder sobre o mundo, né? Porque não é um poder que ele tem, mas é uma liberdade que Deus dá para ele agir. E se ele conseguir convencer a gente, Deus permite, Deus não obriga ninguém a seguir ele. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente abre uma janelinha, né? E o demônio vai abrindo aquela janelinha que transforma ela numa grota enorme. É igual essa questão, por exemplo, do aborto de anencéfalos, né? A igreja lutou contra isso para não permitir, que sabia que abrindo essa janela, a porta ia ser escancarada depois. E é o que eles estão tentando sempre, sempre. Né? Como se a vida daquela criança, por exemplo, que foi abortada, da menina de 10 anos, fosse um quisto, um câncer. Não estou aqui para julgar ninguém, nem para dizer que alguém está certo ou alguém está errado. Mas os dois são seres humanos, né? A mãe, né, tinha o direito de viver, mas a criança que estava na barriga dela também tinha o direito de viver. Né? Não sei se era a melhor opção, não sou quem sou eu para julgar. Mas a gente, como defensor da vida, a gente tem que lembrar que todas as vidas são importantes. Não é só a vida do nascituro, mas a vida de todo ser humano é importante. Mais alguma coisa? Não? Então, beleza, pessoal. Muito obrigado pela paciência de vocês. Obrigado por vocês participarem aqui. E aí, essa gravação, então, depois vai ficar disponível lá no YouTube. Os demais que não puderam participar, né? Eu vou terminar a gravação agora e a gente encerra com a nossa oração. Obrigado, pessoal.